Você que está assistindo esse vídeo agora, pare por um segundo e me responda sinceramente. Você tem sentido que algo grande e terrível está para acontecer? Que o chão sob seus pés está se movendo de uma forma que nunca se moveu antes? Eu sei o que você está sentindo. Essa ansiedade que te aperta o peito, essa dificuldade para dormir, essa sensação de que o mundo perdeu o prumo, que a paz se tornou um luxo inatingível. É essa desolação que nos trouxe até aqui, diante da revelação chocante de Padre Pio. O mais desolador e urgente é que o santo de Pietrelcina, o homem das chagas, já havia nos avisado sobre a confirmação que se tornou visível exatamente às 21h45, horário simbólico da grande prova. O que foi que se confirmou nesse momento crucial? E por que essa revelação específica de Padre Pio está levando o mundo, ou pelo menos aqueles que a compreendem no espírito, ao desespero total? Fica comigo, porque a verdade que vamos desvendar hoje é pesada, mas carrega em si a única esperança de salvação. O que Padre Pio viu, meus irmãos, não foi apenas uma crise econômica passageira ou uma guerra política em um canto do globo. Ele viu algo muito mais profundo e devastador. A frieza da caridade e a perda da fé que atingiria o coração da família e da sociedade como um câncer espiritual. Ele profetizou um tempo onde o mal se vestiria de bem, onde a confusão seria a arma mais potente do inimigo, e onde até mesmo dentro dos muros que deveriam proteger a fé, haveria uma desorientação assustadora e uma falta de zelo que nos deixaria vulneráveis. E isso, meu amigo, é o que se tornou dolorosamente visível e foi confirmado por essa hora simbólica. Olhe ao seu redor. Você vê a desagregação, a falta de respeito, a inversão de valores que se instalou como uma névoa densa e tóxica em todas as áreas da nossa vida? Padre Pio alertou que quando o mundo chegasse a esse ponto de total confusão moral, onde o pecado não fosse mais reconhecido como pecado, a justiça divina não tardaria em se manifestar. E o desespero que sentimos agora é apenas o reflexo da nossa alma desnuda diante dessa realidade. Escreva amém nos comentários se você crê que a palavra de Deus e as profecias dos santos se cumprirão na sua vida e na sua casa. Muitos questionam o significado literal da hora, 21h45. Não se trata de um relógio físico marcando um evento pontual em um noticiário da noite. É a hora simbólica da grande vigília. É o momento em que a luz da esperança parece se apagar, e a escuridão da dúvida tenta nos engolir por completo, antes da chegada da meia-noite. Padre Pio falava que o desespero não viria por causa da dor física ou da privação material, mas sim por causa da dor da alma, do vazio existencial que a ausência de Deus provoca. O desespero de ver que tudo o que era sólido se derreteu, que tudo o que era sagrado foi ridicularizado abertamente. Essa é a revelação que está diante dos nossos olhos, e não podemos mais fechar os olhos para ela. O mundo em desespero é o mundo que se esqueceu de quem o criou e para onde ele caminha. Eu sei que essa notícia é difícil de digerir. Ninguém quer ouvir que está vivendo o período mais desafiador e profetizado da história recente. Mas o Santo Capuchinho nos deu as ferramentas exatas para enfrentar essa desolação, e elas são mais simples e mais poderosas do que qualquer arma moderna. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja pensando: o que eu, um simples fiel, posso fazer contra um desespero de escala mundial? A resposta de Padre Pio é direta e incisiva, e deve ser o seu foco a partir de hoje. Comece em casa. Comece no seu joelho. Porque o caos exterior, esse que foi confirmado e se tornou visível, só tem poder de destruição se ele encontrar um eco e uma permissão dentro do seu coração, se você deixar a fé ser sufocada pelo medo. Essa é a revelação que se tornou visível. A fragilidade humana sem Deus. A incapacidade de lidar com a prova sem a graça santificante. É um quadro desolador, sim, mas é também um chamado urgente e imediato à conversão verdadeira. Não a conversão de fachada, aquela que acontece só na missa de domingo, mas aquela que arde, que queima, que transforma o sofrimento em purificação e que te coloca em pé de guerra espiritual.
Comente eu aceito para receber a força de Padre Pio contra o desespero que tenta te consumir hoje. Padre Pio, com a sabedoria que lhe era peculiar e que vinha diretamente da contemplação das chagas de Cristo, nos ensinou que o inimigo trabalha com a mentira, a divisão e o pânico. Ele é o pai da confusão, e é exatamente isso que vemos se manifestando de forma visível, às 21h45, todos os dias em nossas vidas. O pânico que paralisa a oração e nos impede de agir com caridade. O demônio quer que você olhe para o caos das notícias, para a incerteza do amanhã, e se esqueça do crucifixo que tem poder sobre todas as coisas. Ele quer que você negligencie o sacramento da confissão, que era o maior refúgio que Padre Pio oferecia a seus filhos espirituais para combater a desolação. Se a revelação desoladora é o mundo em colapso moral e espiritual, a nossa resposta deve ser o fortalecimento imediato das muralhas da fé dentro dos nossos corações. Você não está sozinho nessa batalha, embora a solidão seja uma das táticas do inimigo. O próprio Padre Pio prometeu interceder incessantemente por aqueles que, mesmo no meio dessa desolação confirmada, mantiverem a chama da esperança e da penitência acesa. Muitas pessoas me escrevem diariamente dizendo que estão se sentindo abandonadas por Deus, que a tentação está mais forte do que nunca, que as vozes de desânimo são constantes. É compreensível. O nível de ataque espiritual aumentou exponencialmente. E a confirmação disso é a maneira como as pessoas estão tratando umas às outras. O amor esfriou, a paciência acabou, e a pressa em julgar tomou conta. Esse é o sinal mais claro da profecia se cumprindo. A revelação visível é o esfriamento do amor. E quando o amor esfria, o desespero toma conta. O que era para ser a luz do mundo se tornou apenas mais uma sombra. E é isso que Padre Pio lamentava profundamente. Mas ele também deixou claro: o Senhor nunca abandona os seus. E essa hora de provação é também a hora da grande purificação. É o momento de separar o joio do trigo, de ver quem realmente está disposto a carregar a cruz. Você precisa entender que a sua luta pessoal contra o pecado, contra o desânimo, contra a fofoca, contra a preguiça espiritual, é a sua contribuição para combater esse desespero mundial. Cada terço rezado com fervor é um tijolo a mais na muralha de defesa da sua família. Cada confissão bem feita é um golpe fatal nas ambições do inimigo que quer te ver prostrado e sem esperança. Não subestime o poder da sua vida de oração. Comente: eu confio em Deus, para que essa confiança te fortaleça contra todo pânico e medo. A desolação às 21h45 não é o fim, mas o alerta final. É o sino tocando para acordar os adormecidos. E o que o Padre Pio nos pede hoje é vigilância, penitência e, acima de tudo, o sacramento da Eucaristia. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Mas como podemos não nos preocupar diante de um mundo em chamas? Podemos não nos preocupar porque sabemos quem está no comando. A preocupação excessiva é uma arma do inimigo para nos tirar o foco da missão. A preocupação é a prima irmã do desespero. E o antídoto que o Capuchinho nos ensinou é a entrega total e confiante nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. O desespero é a ausência de esperança. E a esperança é uma virtude teologal que só pode ser cultivada através da oração constante e da meditação na paixão de Cristo. Padre Pio vivia essa paixão em suas próprias chagas. A revelação que se tornou visível é um convite dramático para você olhar para dentro e perceber onde você tem deixado o Espírito Santo de lado. Onde você tem trocado a paz que só Deus dá pela falsa tranquilidade que o mundo oferece. Essa falsa tranquilidade, que se desfaz no primeiro momento de crise, é parte do desespero profetizado. É a ilusão de segurança que o mundo tenta vender, mas que não resiste à confirmação da desolação moral que presenciamos. Você que está me acompanhando se sente tocado por essa mensagem, saiba que não é por acaso. O Espírito Santo está te chamando à santidade, e Padre Pio está intercedendo para que você não caia na armadilha do pânico. Não se deixe levar pelas vozes que dizem que tudo está perdido.
A única coisa que está perdida é a fé daqueles que decidiram dar as costas ao Evangelho. Mas para você, que ainda luta, há uma luz poderosa. É a luz que irradiava dos olhos de Padre Pio, a luz que ele via em Nosso Senhor, mesmo em meio às tentações mais violentas do demônio. Ele sabia que após a provação, viria a purificação e o triunfo. Comente. Eu confio na intercessão de Padre Pio para receber essa luz e essa paz que eu tanto preciso. Lembre-se da recomendação constante do santo de Pietrelcina. Se pudermos nos concentrar na oração, Nosso Senhor fará o resto. A desolação às 21h45 é o convite à concentração. É o momento de parar de olhar para a confusão exterior e de começar a olhar para o Santíssimo Sacramento. É lá que reside a força que desfaz todo o desespero do mundo. Muitos me perguntam sobre os sinais finais que Padre Pio descreveu. Ele falou sobre a falta de amor entre os homens, sobre a confusão doutrinária e sobre a perseguição sutil, mas constante, aos que tentam viver o Evangelho na íntegra. E onde vemos isso hoje? Vemos na maneira como a virtude é taxada de extremismo e o vício é promovido como liberdade. Essa inversão de valores é a confirmação visível da revelação. É o desespero em ação, mas a sua arma é a obediência e a humildade. Padre Pio nos ensinou que o demônio odeia essas virtudes mais do que qualquer coisa. Ele não consegue tocar em uma alma que vive na obediência ao pároco, ao confessor e à Santa Igreja. Se você está sentindo que a sua fé está fraca, que a sua vontade de lutar está diminuindo, é hora de recorrer ao rosário de forma diária, contínua e fervorosa. O rosário é o chicote do demônio, como ele mesmo dizia. Não espere que o mundo melhore para que você encontre a paz. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio ao caos. E essa paz é o que Padre Pio quer que você conquiste hoje. A revelação é desoladora, mas a resposta é gloriosa. Viver em estado de graça, confessar-se frequentemente, comungar com devoção e rezar o rosário. Essa é a fórmula simples e poderosa que desarma o desespero. E para encerrar essa primeira parte, guarde isso no seu coração. Se a escuridão se tornou visível às 21h45, a luz da intercessão de Padre Pio e do sacrifício de Cristo é eterna e incomparavelmente mais forte. Comente. Eu venci o desespero pelo poder de Cristo para selar essa graça em sua vida e na vida de sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus entes queridos. Eles também precisam da força de Padre Pio para entenderem a urgência da conversão neste tempo desolador. Fica comigo, pois na próxima parte, vamos detalhar como se proteger espiritualmente contra essa revelação. Comigo, pois na próxima parte, vamos detalhar como se proteger espiritualmente contra essa revelação. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Padre Pio não apenas revelou a existência dessas armadilhas sutis, ele nos deu o mapa e as ferramentas para combatê-las. A primeira e mais essencial ferramenta é a vigilância, uma palavra que hoje, na correria do dia a dia, parece ter perdido o seu peso. Mas para Padre Pio, vigilância era a diferença entre a salvação e a queda. O inimigo, ele não ataca de frente. Ele não toca o tambor antes de invadir sua alma. Ele usa a cortesia, a distração, aquela pequena e insistente voz que te diz: só mais 5 minutos de sono, você não precisa rezar hoje. É aí que a brecha se abre, e a revelação que Padre Pio nos traz se torna real em sua vida. A proteção não é passiva. Você não pode simplesmente esperar que Deus te cubra sem que você erga o escudo da oração. Padre Pio insistia que a oração deve ser como a respiração, constante, automática, vital. Se você para de respirar, você morre. Se você para de orar, sua alma entra em estado de asfixia espiritual. Eu sei que você está cansado. Eu sei que as pressões financeiras, os problemas familiares e a ansiedade do mundo moderno pesam toneladas nos seus ombros. Mas é exatamente nesse ponto de fraqueza que a cilada é montada. É quando você está exausto que o tentador sussurra a desculpa perfeita
para você abandonar a missa, deixar de lado o rosário ou ignorar aquele impulso de caridade. Não caia nessa armadilha sofisticada. Padre Pio via o inferno trabalhando com uma inteligência que assustaria qualquer cientista moderno. Eles estudam você. Eles conhecem seus pontos fracos, suas tentações de estima, e preparam a isca mais saborosa e convincente para te afastar do caminho. Comenta, eu aceito, se você aceita o desafio de ser vigilante a partir de hoje. Essa revelação de Padre Pio sobre o combate espiritual exige uma resposta imediata. Não há tempo para adiar. A urgência da nossa salvação é a mensagem central de San Giovanni Rotondo. O tempo está passando, e cada dia que você passa sem confissão sincera ou sem dedicação à oração é um dia a mais que você dá vantagem ao seu adversário. Muitos pensam que a batalha espiritual é reservada a exorcistas ou a grandes santos. Engano fatal. Padre Pio chorava ao ver a negligência dos leigos, que achavam que poderiam viver uma vida morna, sem compromisso, e ainda assim herdar o reino. Isso, meus irmãos, de jeito nenhum é possível. O reino é tomado pela força, e a força aqui é a perseverança na graça. Ele nos ensinou que a arma mais poderosa contra essa inteligência do mal é o rosário. Padre Pio chamava o rosário de a corrente que prende o demônio. Pense nessa imagem por um momento. Uma corrente, metro por metro, dezena por dezena, que imobiliza aquele que quer roubar sua paz. Você tem usado essa corrente? Ou ela está guardada, empoeirada, esperando um momento de crise extrema para ser resgatada? Padre Pio diria que, se você espera o momento da crise para rezar, já é tarde demais. Você precisa estar munido antes que a tempestade chegue. Eu te desafio a pegar o seu rosário agora, enquanto você me escuta, e senti-lo nas suas mãos. Sinta o peso dessa arma espiritual. O rosário é a síntese do Evangelho, a meditação da vida de Cristo através dos olhos puríssimos de Maria. Escreva, rezo o rosário, nos comentários e sinta a presença de Maria te protegendo. Vamos falar sobre um dos ataques mais comuns que Padre Pio denunciava: a distração. O mundo moderno é o paraíso das distrações. Celulares, redes sociais, notícias intermináveis. Tudo isso serve a um único propósito: roubar o seu tempo de intimidade com Deus. Padre Pio via a distração não apenas como um incômodo, mas como uma estratégia maligna. Quando você está distraído, sua mente fica vulnerável. Você não consegue discernir a voz de Deus da voz do tentador. E é no silêncio, que o mundo odeia, que Deus fala mais alto. Se você não dedica um tempo específico e inviolável para o silêncio e a oração, você está permitindo que o barulho do mundo afogue a voz da sua consciência. Essa é uma das revelações mais duras de Padre Pio. A culpa da mornidão recai sobre a falta de silêncio interior. Ele nos alertava para o perigo das conversas fúteis da fofoca. Ah, a fofoca. Parece um pecadinho inofensivo, não é mesmo? Padre Pio dizia que a língua é o instrumento mais afiado que o demônio usa para destruir a caridade e semear a discórdia na igreja. Muitas vezes, a fofoca é a primeira porta que se abre para o pecado grave. Você começa falando mal de alguém e termina justificando a falta de caridade e até mesmo a raiva e o ressentimento em seu coração. Sejamos honestos. Quantas vezes o dia foi roubado pela murmuração? Padre Pio, com sua visão sobrenatural, enxergava o peso de cada palavra maldosa. Ele sabia que cada palavra dita sem amor voltava como um peso na alma do falante. Por isso, ele era tão rigoroso no confessionário e na direção espiritual. Ele queria que o discípulo fosse radicalmente puro. Comenta, eu me calo, se você promete vigiar a sua língua a partir de hoje. O que mais assustava Padre Pio na sua época, e que é infinitamente pior na nossa, é a falta de fé na presença real. A Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, é o centro da nossa vida, o alimento da batalha. Padre Pio passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Ele sentia a dor da indiferença dos católicos, que recebiam a comunhão de forma rotineira,
sem a reverência devida. Ele via o corpo de Cristo sendo profanado pela falta de preparação e pela superficialidade. A revelação aqui é clara. Se você não trata o sacramento com o devido fervor, você está se expondo a ataques espirituais que não pode imaginar. A Eucaristia é o nosso maior escudo. É a união com a fonte da vida. Se essa fonte é tratada com frieza, como você espera ter força para lutar? Fica comigo até o final, pois agora vamos entrar nos detalhes de um milagre específico que demonstra a fúria do inimigo contra aqueles que se dedicam totalmente a Deus, e como Padre Pio intercedeu de forma poderosa. Imagine a cena. Padre Pio está em sua cela, já tarde da noite. As luzes estão apagadas. Ele está exausto após um dia inteiro de confissões e sofrimento físico pelos estigmas. De repente, a temperatura da cela despenca, um frio cortante, e o ar fica pesado, com cheiro de enxofre, um cheiro que ele reconhecia bem. O tentador não vinha em forma de sussurro, mas em ataques físicos brutais. Certa noite, o demônio se manifestou como um cão raivoso, latindo e mordendo as pernas do padre. Em outra ocasião, ele se transfigurou em uma mulher seminua tentando seduzi-lo. E em um terceiro momento ele se disfarçou de Jesus crucificado, para tentar confundi-lo espiritualmente. Padre Pio, embora estivesse sendo espancado e humilhado pelo inimigo, nunca cedia. Ele pegava o seu crucifixo, apertava-o no peito e rezava o rosário, até que o inimigo, derrotado pela pureza e pela intercessão de Maria, fosse obrigado a fugir. Você entende o nível de combate que estava sendo travado? Não era uma luta psicológica, era uma guerra real, invisível para nós, mas palpável para o santo. E por que ele sofria tanto? Ele sofria por você, por mim, para arrancar almas das garras da perdição e nos mostrar que a vitória é possível. Se Padre Pio enfrentava o inimigo fisicamente, o que impede o inimigo de atacar a sua mente, o seu casamento, o seu trabalho? Nada. A única barreira é a sua adesão firme à graça de Deus e a busca incessante pelos sacramentos. Comenta. Padre Pio, rogai por nós, se você crê no poder da intercessão desse grande santo. Agora, vamos falar sobre a confissão, o Tribunal da Misericórdia, como Padre Pio gostava de chamar. A confissão para ele não era um mero ritual, mas uma cirurgia espiritual de emergência. Ele era famoso por sua rigidez no confessionário, e muitos o temiam. Por que tanto rigor? Porque Padre Pio via a alma como ela realmente estava. Suja, ferida, coberta de chagas pelo pecado. Ele não queria uma confissão superficial, onde se confessava o óbvio e se escondia o essencial. Ele queria arrependimento radical, mudança de vida, e propósito firme de não pecar mais. Se você entra no confessionário apenas para cumprir tabela, sem verdadeira dor pelos seus pecados, você não está sendo curado. Você está apenas colocando um curativo em uma ferida gangrenada. E o inimigo sabe disso. Ele se alegra com a confissão mal feita. Padre Pio nos ensina uma revelação profunda. A confissão é o momento de desarmar o demônio, de tirar dele o direito legal de nos acusar. Quando somos perdoados, o documento da nossa dívida é rasgado. Mas se escondemos um pecado por vergonha ou medo, esse documento continua válido e a acusação continua. Você que está adiando a confissão, que está protelando a cura por preguiça ou medo, você está dando munição ao seu adversário. Você está enfraquecendo a sua proteção espiritual, e o Padre Pio te diria com lágrimas nos olhos: não brinque com a sua alma. Precisamos da confissão frequente, não apenas para os pecados graves, mas para os pequenos deslizes. Esses pequenos pecados, quando acumulados, formam uma montanha que nos impede de ver a luz de Deus e que nos torna insensíveis às inspirações do Espírito Santo. Quero que você pense em um pecado de estima, aquele que você sempre volta a cometer. Padre Pio diria que é exatamente ali que o inimônio tem o seu porto seguro na sua alma. É esse pecado que precisa ser extirpado com urgência e com a ajuda da graça de Deus. Comenta: eu me arrependo, se você decide procurar o sacramento da confissão o mais rápido possível. Vamos voltar à questão da caridade e da fraternidade.
A revelação de Padre Pio sobre a guerra espiritual é que ela é, acima de tudo, uma guerra contra a caridade. O demônio quer nos isolar, nos fazer desconfiar, nos tornar juízes uns dos outros. Padre Pio era um homem de caridade extrema, mas tinha um fogo santo que o impedia de tolerar a hipocrisia e a maledicência. Ele nos mostra que a verdadeira santidade é impossível sem o amor ao próximo, mesmo aquele que te feriu. Você está guardando ressentimento? Está nutrindo a amargura contra um familiar, um colega de trabalho, ou até mesmo um vizinho? Se sim, essa amargura é um veneno lento que o inimigo injetou no seu coração. E o veneno, meus amigos, mata a alma. Padre Pio nos pedia para perdoar 70 vezes 7, não porque o outro mereça, mas porque nós precisamos da paz que só o perdão pode trazer. O perdão não é um sentimento, é um ato de vontade, uma decisão de entregar a justiça a Deus. A falta de perdão é um bloqueio espiritual que impede que as bênçãos cheguem até você. O inimigo te mantém preso às correntes do passado, e Padre Pio nos ensina a cortá-las com a espada do amor, que é o perdão total e incondicional. Isso é difícil? Sim, é dificílimo. Mas a graça de Deus é suficiente. Se você não consegue perdoar por suas próprias forças, peça a Padre Pio que interceda, que ele te dê a força para liberar a pessoa que te feriu. E ao liberar o outro, você se liberta também. Escreva: Eu libero o perdão, se você está disposto a abrir mão da amargura hoje. O santo de Pietrelcina também nos alertava sobre o perigo da leitura e do entretenimento profano. Em uma época onde não existia televisão ou internet, ele já era rigoroso quanto aos livros e revistas que entravam nas casas dos seus filhos espirituais. Ele via nesses materiais o alimento da serpente. Hoje, esse alimento está em toda parte, invadindo os lares através da tela do celular, da televisão, dos jogos eletrônicos. Não se iluda, o que você consome visualmente e mentalmente tem um impacto direto na sua vida espiritual. Se você alimenta sua mente com impurezas, com violência, com superficialidade e com a negação dos valores cristãos, você está desprotegendo o seu castelo interior. E Padre Pio nos dizia que a pureza da mente é tão importante quanto a pureza do corpo. O inimigo usa o entretenimento para anestesiar a consciência, para tornar o pecado comum e aceitável. Se você está assistindo a coisas que envergonhariam Jesus, você está comprometendo a sua alma e facilitando a invasão espiritual. É preciso um jejum visual. É preciso cortar aquilo que te afasta de Deus, mesmo que seja a série do momento, mesmo que seja o passatempo favorito. A salvação é mais importante do que qualquer prazer passageiro. Essa é a verdade nua e crua que Padre Pio nos oferece. Fica comigo, porque a próxima revelação tem a ver com o nosso relacionamento com os anjos da guarda, e como Padre Pio usava esses seres celestes como mensageiros e protetores na batalha. Ele tinha uma intimidade extraordinária com o seu anjo da guarda. Para Padre Pio, o anjo não era uma figura abstrata, mas um amigo fiel, um secretário pessoal, um guarda-costas espiritual que estava sempre ao seu lado, dia e noite. Muitas vezes, quando ele não entendia uma carta escrita em outro idioma, ele pedia ao seu anjo da guarda para traduzir, e o anjo o fazia instantaneamente. Isso mostra o nível de confiança e de cooperação que devemos ter com esses seres celestes. Você tem falado com o seu anjo da guarda? Você tem invocado a proteção dele antes de sair de casa, antes de tomar decisões importantes? Se não, você está ignorando um presente imenso de Deus para a sua defesa pessoal na guerra espiritual. O anjo da guarda é o seu guia, e ele é treinado para o combate. Peça a ele para te acordar no meio da noite para rezar. Peça a ele para te alertar quando você estiver prestes a cair em uma tentação. Peça a ele para te guiar até o melhor confessionário. A revelação de Padre Pio é que o nosso anjo da guarda é o melhor espião que temos. Ele vê a armadilha sendo armada e pode nos alertar se dermos a ele a permissão e a atenção para tal. Comenta: meu anjo da guarda, me proteja, se você vai começar a invocar o seu protetor com mais frequência. Vamos falar sobre o sofrimento, que é o tema central na vida de Padre Pio.
Ele não apenas sofreu os estigmas, ele abraçou o sofrimento como um meio de corredimir as almas com Cristo. Ele transformou a dor em oração. Muitos de nós rejeitamos o sofrimento. Queremos uma vida cristã fácil, confortável, sem cruzes. Mas Padre Pio nos ensina que a cruz é a única escada que leva ao céu. E é no sofrimento que a nossa fé é purificada e fortalecida. O inimigo odeia o sofrimento aceito com amor, porque ele sabe que essa dor, quando unida à paixão de Cristo, se torna um tesouro de méritos para a nossa salvação e a dos outros. Você está passando por uma doença crônica, uma dificuldade financeira avassaladora ou uma dor emocional profunda? Padre Pio te diria: não desperdice essa dor, ofereça-a. Transforme essa lágrima em uma pérola para o céu. Essa é uma das maiores revelações de Padre Pio para a humanidade moderna. O sofrimento não é um castigo, é uma oportunidade. É um convite para participar mais intimamente da obra de redenção de Cristo. Se você está sofrendo agora, saiba que essa dor tem um propósito eterno. Não murmure, não se revolte. Peça a intercessão de Padre Pio para que ele te ensine a dizer sim à cruz de cada dia, transformando o seu fardo em luz. Fica comigo, pois estamos chegando à parte mais urgente desse nosso encontro. A profecia de Padre Pio sobre a falta de fé no mundo e o que isso significa para a sua família. Padre Pio via a escuridão avançando rapidamente, não apenas fora da igreja, mas dentro dela. Ele via a fé esfriando nos corações dos batizados, a irreverência crescendo e a heresia sutil se espalhando como fumaça. Ele alertava que a maior ameaça viria da secularização dos corações, da substituição de Deus pelo conforto e pela tecnologia. E o alvo principal dessa secularização é a família. O inimigo sabe que, se ele destrói a família, ele destrói a sociedade e a igreja. Você, pai e mãe, precisa ser o primeiro evangelizador na sua casa. Não terceirize a fé dos seus filhos para a catequese ou para a escola. Padre Pio diria que a oração em família, o rosário em conjunto e a leitura da Bíblia devem ser o alicerce inegociável do seu lar. Se a sua casa não é um pequeno santuário, ela se torna um campo de batalha aberto para o inimigo. O silêncio da oração deve ser mais alto do que o barulho da televisão. O crucifixo deve ter mais destaque do que qualquer objeto de luxo. O medo que Padre Pio sentia não era do poder do demônio, mas da falta de resposta dos cristãos. Ele temia a preguiça espiritual que nos faz aceitar o mínimo, quando Deus nos pede o máximo, que é o nosso coração por inteiro. Se você está lutando para manter seus filhos na fé, se a juventude da sua casa está se afastando, saiba que essa é a guerra espiritual mais intensa que você pode travar. Use as armas que Padre Pio nos deu: Eucaristia, confissão e rosário. Comenta: minha família é do Senhor, e consagra o seu lar agora à proteção de Padre Pio. Padre Pio tinha um senso de urgência que falta a muitos de nós. Ele vivia cada dia como se fosse o último, e lidava com cada alma como se fosse a única. Ele nos ensina que a santidade não é um luxo para poucos, mas uma obrigação para todos. A santidade é o único caminho seguro contra as ciladas do demônio. Um santo é um farol que espanta a escuridão, e você é chamado a ser esse farol onde você vive, no seu trabalho, na sua vizinhança. Não pense que você é pequeno demais ou pecador demais para ser santo. Padre Pio, mesmo sendo um grande sofredor e pecador aos seus próprios olhos, foi um gigante da fé. É a nossa miséria unida à sua misericórdia que opera o milagre da transformação. Fica comigo até o final, pois agora, nesse momento de intensa presença espiritual, vamos fazer uma oração de entrega e proteção inspirada nas palavras de Padre Pio. Esta oração é um escudo contra a angústia e o medo que o mundo tenta te impor. Feche os olhos por um instante e repita mentalmente essa entrega total, essa rendição à vontade de Deus. Ó Jesus, me entrego a Ti, cuida de tudo. Que toda a minha preocupação seja lançada sobre o Teu coração amoroso. Que eu não me preocupe com nada, mas que confie cegamente na Tua providência.
Padre Pio nos ensina que a ansiedade é uma arma do inimigo para nos paralisar. Se você está ansioso, você não está confiando. Confiar significa entregar o controle, significa parar de tentar resolver tudo com as próprias forças. Entregue seu problema financeiro agora. Entregue a doença que te aflige. Entregue o medo do futuro. Padre Pio sabia que Deus tem um plano e que a preocupação só serve para nos afastar desse plano. Comenta: "Eu confio em ti, Senhor", e sinta o peso saindo dos seus ombros. A revelação final de Padre Pio, que resume toda a sua vida e toda a sua luta, é a importância da direção espiritual. Ele era um diretor de almas rigoroso, mas profundamente amoroso. Ele sabia que na guerra espiritual precisamos de um guia experiente, de alguém que enxergue o que nós não conseguimos ver. Ele nos pedia para sermos obedientes ao nosso diretor espiritual, para não agirmos por conta própria. Se você ainda não tem um diretor espiritual, um padre que te acompanhe de perto e te ajude no discernimento, procure um. Não caminhe sozinho nesse campo minado. O inimigo adora o cristão isolado, pois é fácil derrubá-lo. O Padre Pio nos deixa o legado de uma fé prática, de combate real e de amor inabalável à Igreja e aos sacramentos. Sua vida é um testemunho de que, mesmo em meio ao sofrimento mais atroz, a alegria da santidade é possível, que a intercessão desse grande santo nos guarde de todas as ciladas do maligno. Que o seu manto de proteção nos cubra e que a sua fé nos inspire a nunca, jamais, desistir da batalha pela nossa salvação. Comenta amém, para selar essa oração de proteção e para receber as bênçãos de Padre Pio em sua vida hoje. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que você ama e que precisam dessa armadura espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto nessa luta. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. A luta não acabou. Eu sei que você saiu de uma batalha, mas o inimigo é astuto e não usa chifre nem tridente. Ele usa o desânimo, a dúvida, a inveja do vizinho, o seu medo de não conseguir pagar as contas. É aí que a armadura de Padre Pio precisa estar mais justa e forte. Muitas vezes a tentação se apresenta disfarçada de cansaço, de irritação sem motivo, daquela vontade irresistível de desistir de tudo quando você está a um passo da vitória. O demônio odeia a sua paz. Ele ataca o seu sossego, a sua família e, principalmente, a sua fé. Padre Pio ensinava que a oração é a metralhadora que fura o escudo do inimigo. Não é uma oração fraca, feita por obrigação, mas aquela oração de joelhos, com o coração em chamas, que sobe ao céu como incenso perfumado. Você tem rezado assim? Ou tem deixado a correria do dia a dia roubar esse tempo sagrado que é só seu e de Deus? Pense nisso enquanto continuamos. Comenta: "Eu aceito essa armadura para proteger minha família. O inimigo, meus irmãos, é como um cão raivoso acorrentado. Ele só pode morder quem se aproxima demais da corrente. E a corrente dele é curta. Padre Pio nos dizia para não temermos, pois enquanto estivermos firmes na fé, o máximo que ele pode fazer é latir e nos assustar de longe. Mas e se você está se aproximando da corrente? E se o medo, a preocupação excessiva e a falta de confiança em Deus estão te levando para perto do alcance dele? É hora de recuar e se abrigar sob o manto de Nossa Senhora, que é a general dos exércitos celestiais. Padre Pio tinha uma devoção profunda à Mãe de Deus. Ele sabia que ninguém chega ao Filho a não ser por meio da Mãe. Se você está sentindo que a sua fé está vacilando, reze o terço com a garra de quem está se afogando e precisa daquela boia. Não deixe para amanhã a oração que você pode fazer agora. A urgência da sua alma é a prioridade zero. O tempo é curto, e a misericórdia de Deus nos espera, mas não podemos ficar parados no meio da estrada. Escreva Nossa Senhora me protege se você confia no poder do rosário. Existe um milagre específico que quero compartilhar com você, que prova a força da intercessão de Padre Pio contra as armadilhas financeiras, que são um dos maiores focos de desespero na vida moderna. Havia uma família no sul da Itália que estava à beira da falência. O pai, homem de fé, mas sobrecarregado pelas dívidas, pensava em medidas desesperadas. Ele tinha trabalhado a vida toda,
Mas um só negócio mal feito levou tudo embora. Certa noite, em profunda angústia, ele ajoelhou-se diante de uma imagem simples de Padre Pio e clamou: Meu santo, eu não aguento mais essa cruz. Interceda por mim, por favor, ou minha família vai se desintegrar. Na madrugada seguinte, ele sonhou com Padre Pio. O santo não falava, apenas apontava para um velho livro de contabilidade que estava guardado num sótão há anos, esquecido. Ao acordar, meio cético, mas obediente, o homem foi ao sótão. Encontrou o livro exatamente onde o santo havia apontado. Ao abri-lo, descobriu um registro de uma transação antiga, um crédito que jamais havia sido cobrado e que, corrigido pela inflação da época, era exatamente o suficiente para quitar a dívida mais urgente e dar um fôlego para a família. Essa intervenção de Padre Pio não foi mágica. Foi providência detalhada e direcionada. Ele olhou para a sua necessidade e agiu de forma prática. Ele não te dará um bilhete de loteria, mas te mostrará o caminho honesto para a solução. Se você precisa de uma intervenção na sua vida financeira, na sua saúde ou na sua família, comece a rezar a Padre Pio pedindo essa clareza de visão. Peça a ele para te mostrar o livro de contabilidade esquecido da sua vida. Comenta Padre Pio: Me mostra o caminho. Padre Pio insistia que a maior arma que temos depois da oração é a confissão frequente. Muitas pessoas deixam de lado este sacramento por vergonha, por preguiça ou pior, por acharem que não cometeram pecados graves o suficiente. Isso é uma tática suja do inimigo. Ele quer que você acumule essas pequenas sujeiras da alma, esses pecados veniais, para que o seu coração fique pesado e insensível à voz de Deus. A confissão é o sabão da alma. Padre Pio passava 10, 12, 14 horas no confessionário. Ele via a alma das pessoas. Ele sabia quem estava mentindo, quem estava escondendo um pecado por orgulho. E ele, com seu amor paternal, mas firme, chamava a pessoa à conversão verdadeira. Você que está assistindo, quando foi a última vez que você limpou sua alma de verdade? Não se contente em carregar pesos desnecessários. Deus quer te dar leveza, mas você precisa querer largar o fardo. Ele dizia: se o demônio te deixa em paz, é sinal de que você está no caminho dele. Se você está sendo tentado, se está lutando contra a raiva, a preguiça, a impureza, isso é um bom sinal. O inimigo sabe que você pertence a Deus e está tentando te roubar. Escreva amém se você se compromete a buscar a confissão ainda esta semana. Agora vamos falar sobre a inveja e o mal olhado, realidades espirituais que Padre Pio enfrentava diretamente. Ele alertava que a inveja alheia é capaz de colocar obstáculos reais no seu caminho, de travar projetos e de esfriar a sua casa. Muitas vezes, a sua vida parece ir para frente e de repente tudo trava. Você se sente exausto, sem energia, mesmo tendo dormido bem. As coisas dão errado sem explicação lógica. Isso pode ser mais do que apenas azar. Padre Pio recomendava o uso de sacramentais como a água benta, o crucifixo e, claro, a medalha milagrosa. Estes não são amuletos mágicos, mas extensões da graça de Deus, lembretes visíveis da nossa fé e proteção. Mantenha sua casa abençoada. Não permita que objetos ou influências negativas permaneçam no seu lar. A sua casa deve ser um pequeno santuário, um refúgio, um lugar onde o demônio não tem permissão para entrar. Você que está me ouvindo e sente que sua casa está pesada, reze essa oração curta com fé agora. Pai Pio, defende meu lar de todo mal e de toda inveja, pela graça de Cristo. Fica comigo até o final, pois há uma oração poderosa que vou te ensinar, que o próprio Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais para serem protegidos de ataques noturnos e de pesadelos terríveis. Comenta: a minha casa é de Jesus para selar essa proteção. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre o sofrimento. Ele não o via como punição, mas como uma oportunidade de santificação. Ele dizia que o sofrimento é um beijo de Jesus. Eu sei que essa frase é difícil de engolir quando estamos no meio de uma dor profunda, seja física ou da alma. Mas pense, se Deus permite que essa provação chegue até você, é porque Ele confia na sua força e no seu amor para transformar essa dor em mérito.
Ele nos ensina a não desperdiçar o sofrimento. Ofereça sua dor, sua frustração, sua doença, por aqueles que não têm fé, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. O sofrimento aceito e oferecido é ouro puro na balança de Deus. Você pode estar nesse momento fazendo o trabalho missionário mais importante da sua vida, sem sair do seu lugar. A sua cama de dor pode ser o seu campo de batalha e o seu altar. Não pergunte por que eu. Pergunte, para que, Senhor? Usa essa dor para a tua glória. Essa pequena mudança de perspectiva muda tudo. E Padre Pio é o nosso mestre nesse caminho. Se você está sofrendo agora, saiba que essa dor tem valor. Padre Pio está ao seu lado te ensinando a oferecer cada lágrima. Escreva, eu ofereço a minha dor, Jesus. Muitas pessoas me perguntam sobre os sinais. Como eu sei que Padre Pio está me escutando? A intercessão dos santos não é um telefone que toca. É uma presença sutil, mas real, que se manifesta na paz que excede o entendimento. Quando você reza a Padre Pio e de repente a sua ansiedade diminui, o nó na garganta desata, a solução para um problema complexo aparece na sua mente de forma inesperada. Isso é a intercessão agindo. Padre Pio age muitas vezes em silêncio. Ele resolve a situação antes mesmo que o problema te destrua. Ele é um pai vigilante. Você precisa, no entanto, manter a sua parte. A vigilância. Não se distraia com as coisas pequenas. O mundo moderno é mestre em nos dar distrações vazias para nos afastar do essencial. O essencial é a oração. O essencial é a missa. O essencial é o amor ao próximo. O essencial é a busca pela santidade. Se você está perdendo tempo com fofoca ou com discussões infrutíferas, você está dando munição de graça ao inimigo. Fica ligado. Use seu tempo de forma inteligente, porque o tempo é a moeda mais preciosa que Deus nos deu. Comenta, eu sou vigilante para agradar a Deus, e sobre a missa. Padre Pio celebrava a missa como se estivesse revivendo o Calvário. Para ele, o altar era o Monte Gólgota. A hóstia consagrada, o próprio corpo de Cristo, era o centro de toda a sua vida. Ele alertava que, se soubéssemos o que realmente acontece na missa, iríamos a ela de joelhos rastejando, mesmo em meio à mais terrível das tempestades. A missa é o sacrifício de Cristo que se renova por amor a nós. Se você tem a oportunidade de ir à missa todos os dias, vá. É o alimento espiritual que te dará forças para enfrentar os ataques que virão. Se você só pode ir aos domingos, vá com a alma preparada, como se fosse o último dia da sua vida. Não banalize a Eucaristia. Não a receba por costume. Receba-a com fome de Deus, com sede de santidade. Este é o conselho mais importante de Padre Pio para a sua proteção. Lembre-se, o demônio treme diante do corpo de Cristo. Se você está unido a Cristo pela Eucaristia, você é invencível. Escreva, eu amo a Eucaristia. Vamos aprofundar um pouco mais no tema da caridade, que é a prova de fogo da nossa fé. Padre Pio, mesmo sofrendo as dores dos estigmas, dedicava-se incansavelmente aos pobres e aos doentes, fundando o que hoje é um hospital de referência. Ele nos ensina que não adianta rezar muito se não amarmos o nosso irmão. Você pode passar horas no terço, mas se no minuto seguinte você trata mal quem está perto de você, a sua oração não passa do teto. O amor ao próximo é o reflexo do amor a Deus. E quem amamos mais do que a nossa própria família? Muitas vezes o teste mais difícil está dentro da nossa própria casa, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. É fácil amar o estranho, mas é difícil amar quem nos conhece de verdade e conhece nossos defeitos. Padre Pio pedia paciência, paciência e mais paciência, especialmente com aqueles que nos irritam. O perdão é a chave que destrava a sua bênção. Se você guarda ressentimento, você está dando abrigo ao demônio no seu coração. Livre-se desse peso. Perdoe de verdade, mesmo que seja difícil. Peça a intercessão de Padre Pio para te dar essa graça. Comenta, eu perdoo e sou livre. Agora, a oração poderosa de proteção que prometi, aquela que Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais para a defesa diária.
especialmente contra os terrores noturnos. Reze assim, com convicção, antes de dormir e ao acordar. É um pedido direto à intercessão de Pio, o santo que viu e combateu o demônio face a face, mais do que qualquer outro santo moderno. Ó Padre Pio, servo fiel de Deus, que tanto sofrestes e tanto amastes, pelas vossas chagas santas e pela vossa luta incessante contra as forças do mal, eu vos peço que me envolva em vosso manto de proteção. Afaste de mim e de minha casa toda cilada do inimigo, todo espírito de perturbação, todo medo e todo pesadelo, que a vossa presença me guarde enquanto durmo e me fortaleça quando acordo. Eu confio na vossa intercessão poderosa junto a Jesus Cristo, para que eu possa viver em paz e caminhar na santidade. Amém. Esta oração simples, rezada com fé, tem o poder de blindar a sua noite. O sono é um momento de vulnerabilidade, e o demônio sabe disso. Não vá dormir sem essa armadura. Escreva amém e durma em paz. Voltemos à urgência da nossa missão. Você não está aqui por acaso. Este vídeo chegou até você porque Deus tem um plano e você está sendo chamado a uma santidade maior, a uma fé mais profunda. Talvez você esteja pensando: eu sou fraco, eu erro demais. E Padre Pio responderia: ótimo, é na sua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Confie menos em si e mais em Deus. O segredo não é a perfeição imediata, mas a perseverança. Cair é humano, levantar é divino, e é isso que Deus espera de nós. Que a gente se arrependa e recomece, sempre. Não se contente com uma vida espiritual morna. O morno, Jesus vomita. Busque o fervor, busque a chama, busque o radicalismo do Evangelho. Padre Pio não era um santo de meias palavras, nem de meias devoções. Seja radical no seu amor por Jesus. Seja radical na sua oração. Seja radical na sua busca pela verdade. É esse tipo de atitude que afasta o inimigo para sempre. Comenta: eu busco o fervor e a santidade. Quero te dar mais um exemplo da profundidade da bilocação de Padre Pio, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso mostra que mesmo após sua morte, ele pode estar em vários lugares intercedendo por nós, a qualquer momento que o chamarmos. Havia um piloto italiano durante a Segunda Guerra Mundial que se perdeu em uma missão perigosa sobre o Mar Adriático. Seu avião estava avariado e ele tinha certeza de que iria cair na água gelada. Desesperado, ele lembrou-se de ter ouvido falar do frade estigmatizado de San Giovanni Rotondo. Naquele momento de pânico, ele gritou: Padre Pio, me ajude. O piloto relata que, de repente, surgiu ao seu lado, dentro do cockpit, um frade de barba com um sorriso sereno. O frade não tocou nos comandos do avião, mas o guiou por um nevoeiro denso, apontando a direção exata para a pista de pouso mais próxima. Quando o piloto finalmente pousou em segurança e desceu do avião, o frade havia desaparecido. Anos depois, ele viajou para San Giovanni Rotondo, viu a foto de Padre Pio e o reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem que o havia salvado no meio do mar. Isso é um testemunho real da intercessão imediata e física de Padre Pio. Ele não é apenas um santo para orações longas. Ele é um socorrista espiritual para os momentos de emergência e desespero. Se você está passando por uma situação que exige um socorro imediato, um milagre de última hora, chame por ele. Use o nome dele com fé e urgência. Escreva Padre Pio, socorro imediato. Lembre-se sempre das duas grandes regras de Padre Pio para manter a paz interior, mesmo no caos. Reze, espere e não se preocupe. Reze com a certeza de que Deus ouve. Espere com paciência, pois o tempo de Deus não é o seu. E não se preocupe, porque a preocupação é a porta de entrada para a dúvida e a descrença. Deus não abandona seus filhos. Ele te ama com um amor eterno e incomparável. Ele tem um plano de bênção e paz para você, e Padre Pio está intercedendo para que esse plano se concretize na sua vida. Não desista da sua jornada de fé. A luta é real, mas a vitória é certa para aqueles que perseveram.
Seja um guerreiro. Vista sua armadura e siga em frente, com Padre Pio como seu escudo e intercessor. Se este vídeo tocou seu coração e te deu uma nova esperança, compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa dessa mensagem de força. Você pode ser o anjo que Deus usa para salvar a fé de alguém hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o manto de São Padre Pio te cubra de toda a maldade. Tamo junto nessa luta. Comenta: eu confio no tempo de Deus. E para fechar com chave de ouro e selar todas essas graças, reze comigo um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Padre Pio que nos ensine a amar a cruz, a rezar com fervor e a buscar a confissão com alegria. Pai Nosso, Ave Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com você. Fique com Deus e com Padre Pio. Chegamos ao final desta jornada intensa de fé e de profunda reflexão sobre o poder de intercessão do nosso amado Padre Pio. Se você permaneceu comigo até este ponto, é porque seu coração está sedento pela paz que só a graça de Deus pode nos oferecer. Você buscou esta luz e a luz está aqui, neste momento. O Padre Pio, nosso gigante da fé, nos ensinou que a vida é, sim, um campo de batalha espiritual, cheio de tentações e provações que nos testam a todo instante. Mas ele também nos garantiu que nunca, jamais, nós estaríamos sós nessa luta. Ele está na glória, ao lado de Jesus, e seu olhar amoroso recai sobre cada um de nós que clama por seu auxílio. Eu sei que a dor que você carrega, o peso daquela preocupação que não te deixa dormir parece insuportável. Eu sei que a insegurança bate à sua porta, que o medo do amanhã tenta paralisar sua esperança. Mas lembre-se do que a palavra nos diz. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de força, de amor e de moderação. O inimigo que tentou te desviar ao longo de todo este vídeo com dúvidas e distrações, não tem a última palavra na sua história. Ele pode até espernear e gritar, mas a última e definitiva palavra é sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, o vencedor da morte e do pecado. A vitória já é sua. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo que preenche o ambiente onde você se encontra agora. Este não é o fim da sua luta, mas é o início da sua mais gloriosa e poderosa fase de fé e de libertação. Você está sendo revestido com uma nova armadura espiritual. A partir deste instante, as correntes que te prendiam estão sendo quebradas. A nuvem de pessimismo que pairava sobre sua cabeça está se dissipando. Receba a certeza de que a oração poderosa de Padre Pio está agindo em seu favor, movendo os céus e a terra para que a justiça e a paz de Deus se manifestem em sua vida. Agora, neste exato momento de consagração e de entrega total, eu quero que você assuma essa fé de maneira pública e irrestrita. Escreva: eu recebo a paz de Padre Pio nos comentários e sinta a diferença que essa declaração fará em sua alma. Vamos unir nossos corações em uma oração final. A oração que sela a nossa aliança com a providência divina e que quebra de uma vez por todas as amarras do mal que tentam nos reter. Feche seus olhos, se for possível, e repita em seu interior, com toda a força de sua alma, cada palavra que eu irei proclamar, em nome de todos nós. Pai de infinita bondade, que concedestes a São Pio de Pietrelcina a graça inestimável de carregar em seu corpo as marcas da paixão de vosso Filho, olhai por nós, vossos filhos amados, que neste momento nos colocamos de joelhos diante de vossa majestade. Pela intercessão poderosa e milagrosa deste grande santo estigmatizado, nós vos pedimos a libertação imediata de toda a opressão que nos aflige. Que todo espírito de angústia, de depressão e de desânimo se afaste de nossa casa, de nosso trabalho e de nossa família. Que a proteção de Padre Pio nos cerque como um muro de fogo, nos defendendo das ciladas e armadilhas do demônio que busca nos roubar a alegria e a fé. Que o manto sagrado deste santo nos cubra e nos proteja das línguas traiçoeiras, dos corações cheios de inveja e de toda a maldade que tenta nos atingir. Pedimos, Senhor, que toda doença oculta seja revelada e curada pelo toque de vossa mão poderosa. Que toda dívida que nos tira o sono
seja resolvida pela vossa infinita providência divina, abrindo portas de emprego e oportunidades onde antes só havia fechamento e escassez. Nós vos pedimos a graça da perseverança na fé, para que, mesmo nas tempestades mais violentas, nossos olhos permaneçam fixos em vós, a única rocha inabalável em que podemos confiar. Não nos deixeis cair na tentação do desespero, mas fortalecei-nos com a paciência e a esperança que brotam do vosso coração. Libertai-nos, Senhor, das cadeias do passado que insistem em nos prender. Libertai-nos da culpa desnecessária e do medo de recomeçar. Que possamos caminhar para o futuro promissor que vós planejastes para nós, com passos firmes e cheios de confiança. Que a bênção de São Pio caia sobre cada pessoa que está assistindo a este vídeo neste exato momento, trazendo cura imediata no corpo e na alma, e uma paz profunda que o mundo jamais poderá nos oferecer. Que o milagre que buscamos se manifeste em nossa vida ainda esta semana. Nós vos agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de oração. Nós cremos no poder de vossa intercessão. Nós cremos que tudo é possível para aqueles que creem. Escreva Amém para selar e confirmar essa oração em sua vida agora mesmo. Se esta oração final tocou sua alma de maneira profunda, se você sentiu o calor do poder da intercessão de Padre Pio, eu te peço, não guarde esta bênção somente para você. Você tem um papel fundamental e crucial nesta missão de evangelização. Há milhões de corações aflitos neste momento, procurando desesperadamente por um sinal de esperança, por uma palavra de conforto e por uma oração que possa quebrar as correntes da angústia. Você pode ser o instrumento de Deus na vida de alguém. Compartilhe este vídeo agora mesmo no seu grupo de WhatsApp. Envie para 5 amigos que você sabe que estão passando por um momento de grande dificuldade e que precisam urgentemente dessa palavra e dessa oração de libertação. Essa é a forma mais poderosa de caridade e de evangelização que podemos praticar. Ajude-nos a levar a mensagem e a fé em Padre Pio para todos os cantos do Brasil e do mundo. E se você ainda não faz parte da nossa abençoada comunidade, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal imediatamente. Ative o sininho das notificações para que o Espírito Santo possa te avisar sempre que tivermos uma nova e poderosa mensagem de esperança, fé e libertação. Eu te agradeço de coração por ter permanecido comigo nesta jornada sagrada. Que a paz de Cristo, o carinho maternal de Nossa Senhora e a proteção incessante de Padre Pio estejam com você e com toda a sua família, hoje e para todo o sempre. Fique com Deus e tenha a certeza inabalável: o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. A sua vitória está garantida. Amém.